frustração que ali está no coração daquele homem. Imagina a dor, imagina o desespero. Jesus tinha falado para ele lá atrás que ainda naquela noite 3 vezes ele o negaria. Quando ele fala para Jesus que ele daria a vida para Jesus, Jesus fala assim: olha, ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E aí você vai ver um processo na vida de Pedro que vai se passando. E Pedro decepcionado, Pedro frustrado, Pedro está a ponto de desistir, Pedro está a ponto de voltar atrás. Mas aí chega neste momento que está faltando só ele negar Jesus para se cumprir tudo que Jesus falou. Aí a Bíblia diz que Pedro seguia de longe, Jesus sendo levado e Pedro seguia de longe. Aí a Bíblia nos fala que uma certa criada vai ver Pedro e vai identificar Pedro como um dos que andava com Jesus. Vai falar: olha, tu andava com ele, né? Um galileu. E ele fala: não conheço este homem. Nega Jesus pela primeira vez. A Bíblia fala que mais a seguir outra pessoa vai chegar e vai reconhecer Pedro, e mais uma vez ele nega o Senhor. Pela terceira vez Pedro é reconhecido e ele nega o Senhor mais uma vez. Aí a Bíblia diz que o galo canta e Pedro se lembra do que Jesus falou: antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Aí a Bíblia diz que Pedro chora entristecido, chora amargamente. Só que aí agora Pedro desiste de tudo. Agora Pedro está desistindo do ministério. Agora Pedro está desistindo do chamado que Deus chamou. Agora Pedro está abandonando a sua fé e está desistindo de tudo. É o que muitas das vezes nós falamos, nós fazemos, mas nós fomos escolhidos por Deus. Eu quero deixar uma palavra para você nessa noite. Nós fomos escolhidos por Deus, e quando nós somos escolhidos, é diferente de ser chamado. A Bíblia fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Quando você é escolhido, você não tem escolha, você tem que estar na presença de Deus, porque Deus não vai te escolher errado. Deus não vai escolher errado, porque Ele não erra. Se Ele escolheu, Ele garante, Ele sabe aonde você pode chegar. Se Ele te escolheu, Ele sabe o deserto que você pode enfrentar e passar. Se Ele te escolheu, Ele sabe a luta que você aguenta. Ele sabe até onde você pode suportar. Então entenda que Pedro agora está frustrado, Pedro está decepcionado, e Pedro vai voltar para o mesmo lugar aonde Deus já tinha tirado. Porque lá no versículo, alguns versículos atrás, creio que em Mateus 4:19, se eu não estou enganado, a Bíblia nos fala que Jesus chega até Pedro e fala para Pedro que não seria mais pescador de peixes, sim, mas seria pescador de homens. E a Bíblia diz que Pedro agora vai voltar para o mar, para a beira do mar. Pedro chega na beira do mar mais uma vez, agora no mesmo lugar aonde Deus já tinha o tirado. Aí Pedro chega, e agora eu vou te mostrar o motivo do porquê você não pode desistir, do porquê você não pode retroceder, do porquê você não pode voltar atrás. Pedro chega na beira do mar. Pedro, como um líder no meio dos outros, ele chega e ele fala: eu vou pescar. E todos os outros que estão com ele já falam: nós vamos contigo, nós vamos também. Então todas as vezes que um líder cai, alguém cai com ele. Todas as vezes que um líder fracassa, alguém fracassa junto. Porque querendo ou não, você é espelho para alguém na sua casa, seja na sua casa, seja no seu ministério, seja em qualquer lugar que seja, você representa o espelho para alguém. Talvez alguém não fala para você que você, talvez alguém chegou até você e falou: olha, eu queria ser igual àquela pessoa, eu queria ser usado por Deus igual àquela pessoa. Porque quando eu entrei na igreja, eu olhava as pessoas sendo usadas por Deus e eu falava: Senhor, eu quero que o Senhor me use daquele jeito. Nós temos referência. Nós olhamos para pessoas e falamos: nossa, que bênção de Deus. Nós usamos pessoas como referência. Porque Dorival mais me prova que existe isso. Olha, deixa eu te mostrar aqui na Bíblia que pessoas usam pessoas como referência. Moisés e Josué. A Bíblia nos mostra que Josué andava com Moisés. Quando Deus decide levar Moisés, Josué se encontra caído. Por quê? Porque Moisés tinha morrido. Por quê? Porque ele se inspirava, era o espelho dele, era a quem ele se inspirava. Se não fosse Deus para chegar até Josué e falar: Josué, levanta-te, porque eu sou contigo, Josué estaria caído. Mas agora Pedro volta para a beira do mar e fala: eu vou pescar. E os discípulos falam: eu também vou. E eles vão pescar.
Só que no versículo de número 32, Mateus capítulo de número 26, no versículo 32, Jesus deixa a promessa. Jesus deixa a promessa, olha, a promessa da seguinte maneira: depois que eu ressuscitar, eu virei até vós na Galileia. Quando Jesus ele faz uma promessa, ele não falha. Quando Jesus faz uma promessa, ele cumpre. Quando Deus promete algo para mim, promete algo para você, pode passar o tempo que for, mas ele vai cumprir a promessa que ele prometeu. Aleluia, glória a Deus. Aí nós observamos os discípulos entram naquele barco e vai pescar, passa a noite inteira pescando e nada eles conseguem apanhar. Mais uma frustração, né? Imagina, Pedro era um pescador por excelência. Mais uma vez ele vai passar a noite e nada consegue apanhar. Aí ele está lá na beira do mar ali, no seu barco, e um homem chega na beira da praia e grita da seguinte maneira: filhos, tende algo para comer? E a Bíblia diz que os discípulos não reconheceram que era Jesus. Eles falaram: não tem não, porque eles não pegaram nada durante a noite. Aí a Bíblia vai nos dizer que Jesus fala: olha, lança para o lado direito do barco e achareis. A Bíblia diz que eles lançam a rede para o lado direito do barco, já não conseguem puxar pela quantidade de peixes. Quando eles observam que eles pescaram a noite inteira e nada conseguiram apanhar, eles observam que isso é um milagre. Eles falam: não, é Jesus. Aí o João vai olhar e vai falar: é o Senhor. Quando o João fala é o Senhor, Pedro já se joga dentro da água. Pedro já coloca as suas vestes e se joga e vai de encontro até o Senhor. Quando Pedro chega até o Senhor, a Bíblia diz que está Jesus com um fogo aceso, com brasas e peixe ali em cima e pão. E ali eles, na terça-feira eu não consegui terminar a pregação porque faltava pouco tempo, mas hoje eu vou chegar até o fim. A Bíblia diz que eles se alimentaram, todos os seus discípulos ali juntos, e eles não ousavam perguntar se era o Senhor, porque eles já sabiam que era o Senhor. Só que depois a Bíblia nos diz que Jesus vai chegar até Pedro. Jesus vai chegar até Pedro e vai falar da seguinte maneira: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E a Bíblia diz que ele vai falar: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí a Bíblia diz que Jesus aí ele fala da seguinte: então apacenta os meus cordeiros. Aí ele vai perguntar pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele vai falar pela segunda vez: apacenta as minhas ovelhas. Aí vem a terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E aí ele se entristeceu o coração, porque ele lembrou das 3 vezes que ele tinha negado o Senhor. Porque ele negou o Senhor 3 vezes lá atrás e Jesus estava lembrando ele. Aí era Jesus olhando para ele, relembrando ele e falando para ele, mostrando para ele que o lugar dele não era lá na pescaria de peixes. O lugar dele era onde ele já tinha colocado. O lugar dele era apacentando as suas ovelhas. O lugar dele era o ministério. O lugar dele era fazendo as vontades do Senhor. É muitas pessoas querendo desistir por bobagem. E eu quero te dizer esta noite, para você não voltar atrás, continuar firme nas promessas do Senhor, continua buscando o Senhor. Eu sei que lutas vão vir, eu sei que prova vai vir tempestade, mas o meu Deus te coloca no lugar que Ele quer te colocar. Não adianta você retroceder, porque se você é escolhido do Senhor, Ele vai te buscar. Você só vai ter mais dor se você querer retroceder. Você só vai ter mais decepção se você querer voltar atrás. Então eu quero deixar para a igreja nessa noite: continue em frente buscando o Senhor, continue adorando o Senhor. Não desista, não se decepcione, não pare no meio do caminho. Vai vir luta, vai vir perseguição, porque quem anda na presença de Deus é assim. Vai vir decepção, vai vir dia de tristeza, mas a Bíblia nos fala assim, ó: o choro dura uma noite, mas a alegria ela virá pela manhã, ou virá ao amanhecer. Então eu queria deixar essa palavra nessa noite e quero agradecer a Deus por mais uma